That is some group of people, thousands. Esta é chamada a falácia de apelo à popularidade. Este é um argumento de que só porque muitas pessoas fazem, dizem ou pensam de uma determinada forma, isso é correto. Mas não passa de uma falácia lógica. Não é por um grande número de pessoas acreditar fazer uma coisa que ela é certa ou que isso pode ser considerado um bom argumento. Neste vídeo vamos desconstruir o discurso dos políticos, perceber o que é que são bons e o que é que são maus argumentos. Mas então, o que é que são falácias lógicas? O termo falácia deriva do verbo latino falere, que significa enganar. Designa-se por uma falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente incoerente, sem fundamento, inválido. Ou seja, quando alguém argumenta e utiliza uma falácia lógica, esse argumento não é válido. Pode soar muito bem, pode convencer muita gente, pode ficar bem do ponto de vista político, mas do ponto de vista do discurso em si, não é lógico. Por isso, não é válido e devemos conseguir identificá-los para perceber se realmente a proposta é boa ou não, se o argumento é bom ou não. E na política há uma grande distinção entre o que é o discurso racional e lógico e o discurso político. O discurso político, numa grande parte das vezes, não é racional, não é lógico, é sim mais popular. É um discurso que tenta cativar mais pessoas, não necessariamente ligando à lógica, porque nem sempre nos conseguimos aperceber de que aquilo que estão a dizer não é lógico, mas depois deste vídeo vão estar mais bem equipados para o fazer. A falácia ad hominem ocorre quando, ao invés de se atacar o argumento de um adversário, ataca-se esse adversário ao nível pessoal. E esta é muito fácil de apanhar e ocorre, infelizmente, cada vez mais. Quando um adversário lança um argumento sobre um tema, digamos sobre o aumento de impostos, e o outro, ao invés de refutar o argumento do aumento de impostos, as razões para isso acontecer, responde que ele não tem capacidade para perceber política fiscal, responde que ele é um burro, seja o que for, atacam ao nível pessoal. E isto é muito comum até nas nossas vidas. Ele disse isto, mas ele é um palhaço. Não, isso não é um argumento válido, mas é muito utilizado na política e dá audiência, porque causa, digamos, chabascal. A falácia tu quoque é semelhante à ad hominem, mas mais para uma determinada ação ou argumento. E isto acontece quando eu lanço um argumento e o meu adversário responde dizendo: mas tu também falhaste aqui, tu também falhaste aqui. Ao invés de atacar o meu argumento, ou tu também defendes isto, tu também isto, tu também aquilo. Esta é muito utilizada nas relações pessoais, namorado-namorada, namorado-namorada, namorado-namorado, tanto faz. Quando se vai buscar aquela coisa que o parceiro fez há muito tempo atrás, quando fazemos uma asneira, e mas tu também fizeste isto. Não é um argumento válido, porque estamos a atacar algo que a pessoa fez e não o argumento em questão. A falácia do homem espantalho, ou straw man, é provavelmente a mais utilizada na política, mais utilizada nas nossas relações pessoais e na maior parte das vezes nem damos conta dela, nem damos por ela. E o que é a falácia do homem espantalho? É quando, ao invés de atacarmos o argumento principal do adversário, atacamos um argumento semelhante, mas fabricado por nós, porque interpretamos de forma errada, quer seja intencional ou não, porque é mais fácil de atacar. Então, ao invés de se atacar efetivamente aquilo que o nosso adversário está a dizer, atacamos uma coisa parecida, até tem muitas palavras, mas não é bem aquilo que ele está a dizer. Ou seja, há aqui uma distorção do argumento do adversário para ser mais fácil refutar. Por exemplo, quando alguém afirma devemos legalizar a eutanásia porque é a forma mais ética de dar uma morte digna a alguém, do outro lado podem dizer: mas vocês querem matar todos os velhinhos, vocês querem deixar de investir no sistema de saúde. Isto é o homem espantalho. Não estão a atacar o argumento diretamente, estão a atacar outros argumentos construídos por eles que é mais fácil de atacar. Por exemplo, quando se fala do aborto, alguém pode defender o aborto e do outro lado vêm dizer: mas vocês querem matar todas as crianças, agora vai-se poder matar crianças assim. Não, não é isto que se está a argumentar quando se defende o aborto. Noutro exemplo, eu posso dizer: eu sou contra a castração química dos pedófilos, e o outro lado vai pegar neste argumento e vai dizer: então tu és a favor dos pedófilos, ou não queres que os pedófilos sejam punidos. Não é isso que se está a dizer, mas o outro lado consegue pegar nisto e fazer parecer a premissa de que a castração química é errada
como algo anti-combate à pedofilia. Somos o partido com maior crescimento. Somos o partido com mais filiados. Está aqui tanta gente neste comício. Isto são tudo falácias de apelo à popularidade. Dizer que estão muitas pessoas de acordo não faz com que um argumento seja correto. No entanto, esta é uma das mais utilizadas, vejam só, pelos populistas. O apelo à popularidade é das mais usadas pelos populistas. Todos os portugueses acreditam, todos os portugueses sabem. Nada disso significa que um argumento seja válido. A falácia da bola de neve também é das mais utilizadas na política, tem algumas semelhanças com a do homem espantalho e basicamente acontece quando alguém lança um argumento e o adversário pega nesse argumento e vai até à ínfima consequência dele. Por exemplo, no argumento devemos legalizar o casamento gay, do outro lado vem o argumento mas isso começa no casamento gay, depois é a adoção, depois é a destruição das famílias, depois não se fazem mais bebés e a população extingue-se. Há aqui um efeito bola de neve. Em alguns casos, não neste, o efeito bola de neve poderia efetivamente acontecer. No entanto, continuaria a ser uma falácia na mesma, porque só porque estamos a defender ir até um certo ponto, não quer dizer que queiramos ir mais além. Utilizando o exemplo de há pouco, só para alguém defender o casamento gay não tinha que defender a adoção, por exemplo. Devia, mas não tinha. Ou seja, é uma falácia que cria hipotéticos futuros do que é que isto poderá ser. Ok, este próximo argumento também é particularmente utilizado pelos populistas, a causa falsa. Quando estão a fazer um argumento e atribuem a certa consequência uma causa que na verdade não é a causa dessa consequência. Por exemplo, a causa do atraso económico do país são os imigrantes. A causa do atraso económico do país é uma minoria étnica. Na verdade, não são. Mas este argumento pode ser muito convincente. E isto é uma falácia lógica. E é das mais utilizadas e difíceis de apontar. Mas se conseguirem apontar uma destas a alguém durante um debate, está ganho. Só existem duas hipóteses. Ou estás connosco ou estás contra nós. Ou é a extrema-direita ou é a extrema-esquerda. A nível ideológico, tem que ser esquerda ou tem que ser de direita. As minorias étnicas são criminosas. Os imigrantes são criminosos. Ou seja, não há aqui espaço para o meio termo. Ou é isto ou é aquilo. Ou é uma taxa de imposto de 50% ou é nenhum imposto. Não, há espaço para meio termo numa grande parte das políticas. Utilizando o argumento de extrema-esquerda, extrema-direita, alguém de extrema-direita vai conseguir puxar toda a direita para si, porque vai criar a imagem de que existe só uma extrema-esquerda e que é essa a oposição, que é essa a alternativa, quando na verdade não é. Existem dezenas de alternativas. O apelo à emoção também é das mais utilizadas e é, por exemplo, quando num debate sobre a Covid, o político traz um caso específico muito comovente de uma família que perdeu tudo, de alguém que infelizmente faleceu e tenta puxar pelas emoções de quem está a ver. Mas isso não é um argumento lógico. Do mesmo modo, algo muito utilizado pelos partidos populistas é o apelo à emoção no caso da pátria. No nosso caso, o apelo ao Portugal glorioso, voltar aos tempos grandiosos de Portugal, em que éramos conquistadores, em que éramos descobridores. E depois, por outro lado, e eu já vi isto muitas vezes no Facebook, tentar criar a ideia de que hoje em dia somos motivo de chacota, hoje toda a gente lá fora goza connosco, porque nós somos uma anedota, seja o que for, por isso é que temos que restaurar os tempos antigos, os tempos grandiosos da nossa nação. Tudo isto são apelos à emoção. A evidência anedótica é bastante fácil de apontar, porque é quando se usa um caso isolado, um exemplo, até muitas vezes um exemplo pessoal, para justificar um argumento. Por exemplo, a Dona Maria, que mora no Alentejo, diz que tem água. Por isso, a criação intensiva de gado, o olival intensivo, não aumentam a escassez de água, porque a Dona Maria me disse. É um exemplo. A Dona Maria não tem falta de água, mas isso não quer dizer que o argumento seja lógico. Aqui uma também muito utilizada pelos populistas. Aquela pessoa de uma minoria étnica cometeu um crime, logo aquilo que eu estou a dizer em relação às minorias étnicas serem criminosas é verdade. Não tem que ser verdade, aquela pessoa por acaso cometeu o crime, mas isso não representa o todo. E isto leva-me a outra falácia bónus aqui, que é quando assumimos o todo pelas partes. Só porque alguém de uma minoria étnica cometeu um crime, não quer dizer que o todo seja assim. O apelo à história ou tradição também é muito utilizado, justificar um argumento dizendo a tourada
é tradição e por isso deve-se manter. Não, não é por algo ser tradição que isso tem que se manter. Isso não é um argumento lógico. Do mesmo modo, apelar a algo sempre foi assim, nós sempre comemos carne, por isso vamos continuar a comer, isso também não é lógico, porque não é por termos feito sempre até agora alguma coisa que vamos continuar a fazê-la, ou que essa coisa é certa. E em último lugar temos o apelo à natureza. Esta aqui é muito usada em debates do dia-a-dia, se calhar não tanto em debates políticos, mas é quando alguém justifica um argumento dizendo que na natureza isso acontece. No caso do comer carne, mas na natureza os leões também comem carne. É a lei da selva, é a cadeia alimentar. Isto não é um argumento válido porque é o apelo à natureza. Não é por se fazer isto na natureza que nós temos que fazer, porque nós vivemos num modo completamente diferente. Fazer vídeos para o YouTube, ver vídeos no YouTube também é contra a natureza, e não é por isso que não o fazemos. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo e que vos ajude a compreender melhor e desconstruir o discurso dos políticos. Sempre que eu estou num debate eu estou muito atento para tentar não cometer nenhuma dessas falácias, mas também para tentar apanhar as falácias dos adversários. Estas são apenas 12 das principais, mas existem dezenas de falácias. Eu vou deixar em baixo uns links que vocês podem ver para estudarem mais sobre este assunto. E se ainda forem a tempo disso, prestem muita atenção nas aulas de filosofia, porque acreditem, este é daqueles skills que nos vai servir para toda a vida, quer seja ao nível pessoal, quer seja ao nível profissional. A minha namorada odeia-me muitas vezes, porque quando estamos a discutir eu digo, mas isso é falácia, não sei o quê. Não resulta, ok? Não convence ninguém, eu fico-me a sentir bem, ela fica ainda mais chateada e pronto.